A paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de março de 2026. Eu não consegui manter o meu jejum. Ontem eu tinha feito 24 horas e daí eu entreguei à tarde porque eu estava sentindo que eu não estava com tanta força para buscar a Deus quanto eu deveria. E eu assisti uma pregação do pastor Luciano Subirá com o título Até que Nada Mais Importe, em que ele fala sobre isso, que não é sobre a gente bater metas, bater recorde em jejum, mas é sobre a intenção do nosso coração, se estamos buscando a Deus com todo o nosso coração, se não estamos deixando com que distrações tomem o lugar de Deus. Então, eu entendi que o que Deus queria de mim nesses 14 dias era que eu buscasse a Ele de todo o meu coração. Então, eu vou continuar os 14 dias sem Instagram, sem ir na academia, para que eu dedique todo o meu tempo para Deus, para que eu busque a Ele com todo o meu coração, como Ele espera de mim. E que eu tenha força de fazer isso. Então, eu não consegui fazer os 14 dias de jejum, que eu tinha achado que era o que Deus estava me pedindo, mas na verdade não, Ele estava me pedindo para buscar. Ele estava pedindo a intenção do meu coração. Eu vou fazer outro jejum, vou fazer o de Páscoa nesses 14 dias, mas o foco principal dos 14 dias é buscar a Deus com todo o meu coração. E eu tinha ficado um pouco mal ontem, depois que eu não consegui manter o que eu tinha proposto, né? Achando que Deus ficaria triste ou algo parecido, se decepcionaria comigo. Ou era uma coisa mais pra mim mesmo. E aí eu fui orar e Deus tirou esse sentimento do meu coração. E hoje, pra me consolar mais um pouco, no meu plano de leitura bíblica anual, que eu estou lendo uma parte de 1 Samuel, hoje eu tinha que ler 1 Samuel 14. E aqui nessa história, Saul está com o exército dele. E Jonatas, que é o filho dele, vai lutar contra os filisteus, mas ele sai dali sem o pai dele ver. Então só vai ele e o escudeiro dele. E ele fala pra Deus assim: se os filisteus falarem pra eu subir, quer dizer que o Senhor está comigo e o Senhor dará os filisteus nas nossas mãos. Independente se a gente tá em grande quantidade ou pouca quantidade, nada é impossível pra Deus. E assim aconteceu, os filisteus falaram pra ele subir, então ele subiu com o escudeiro dele e foi matando os filisteus, matou 20 filisteus ali. E de repente Deus mandou um terremoto e fez uma confusão ali no meio dos filisteus, porque um filisteu começou a matar o outro. E Saul de longe viu isso, fez a chamada, viu que Jonatas não estava ali. E então eles começaram a guerrear também. E Saul tinha proposto um jejum pro exército, né? Ele tinha falado aquele dia que maldito seria aquele que comesse antes do dia terminar, antes que ele tivesse se vingado dos seus inimigos. Mas Jonatas não sabia dessa maldição. Então eles estavam ali guerreando. E de repente eles acharam mel e a visão deles estava meio turva, eles estavam fracos, todos os soldados e Jonatas também. Mas Jonatas, acho que só estava sem comer, sem saber que o pai dele tinha falado isso, mas a visão dele estava turva. E aí quando eles acharam o mel, Jonatas, sem saber da maldição, comeu o mel. E quando ele comeu o mel, a visão dele ficou boa de novo, ele ficou revigorado. E aí os soldados falaram pra ele: mas o teu pai amaldiçoou aquele que comesse hoje antes do dia terminar. E aí Jonatas responde o versículo 29. Então é 1 Samuel 14, versículo 29, que diz assim: ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. No versículo 30. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Então, Deus me trouxe essa palavra e me fez ver que realmente eu estava fraca para buscar, fraca para orar o quanto eu deveria para guerrear, trazendo assim, fazendo paralelo, né, com o mundo espiritual, para guerrear as batalhas, as lutas espirituais. Então a gente tem que ter esse discernimento de ver que sim, nós devemos fazer jejum, mas não a ponto de ficar tão fracos e não orar como deveríamos e não buscar como deveríamos. O que Deus espera de nós é uma busca real de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Sim, Ele quer que a gente faça jejum, mas a gente tem que saber o limite, né? Um limite que não nos deixe fracos, que não nos deixe abaixo daquele potencial que a gente tem para guerrear as nossas lutas espirituais. Eu entendi isso e agora estou muito mais em paz. E sei que o que o Senhor queria desses 14 dias é que eu buscasse a Ele de todo o meu coração, e é isso que eu vou fazer. Buscar a Ele, dedicar todo o meu tempo pra Ele, não vou na academia, não vou mexer no Instagram, vou deixar as distrações de lado pra buscar mais a Ele nesses 14 dias. Mas que depois desses 14 dias eu continue buscando a Ele de todo o meu coração, fazendo jejuns, orando muito mais, com todo o meu coração, com toda a minha alma. E é isso, gente. Espero que vocês também busquem ao Senhor de todo o coração de vocês. Jejuem sim, mas saibam o limite de vocês.
E tá tudo bem, se vocês proporem fazer um tempo e não conseguirem, não se sintam mal. Deus não quer recordes, Deus quer que a gente busque Ele de todo o nosso coração. Fiquem com Deus e até amanhã.